Boa noite, está começando mais um Conexão Jovem. Já temos muitos tuiteiros de plantão, já estou com o nosso Twitcam aqui ligado. Se você quer acompanhar os bastidores do Conexão Jovem, seja seguidor do nosso Twitter, @PG Conexão Jovem, veja o nosso link lá do Twitcam e acompanhe aí os primeiros minutos do nosso programa. Tema de hoje, estamos no mês do Dia do Trabalho. Vamos conversar, você passou pela entrevista, foi contratado e agora? Como se portar no primeiro emprego? Esse é o tema de hoje, o tema do nosso Conexão Jovem. Vem comigo. Eu sou o Jura. Eu sou o Pablo. Estamos aqui na Argentina, na Universidade Adventista del Plata. E queremos mandar um abraço para vocês aí do Conexão Jovem. Isso, e um beijo enorme para nossa amiga Luciana. Valeu, tchau. Tchau. Conexão Jovem, Walter Heleno, muito obrigada por sua participação mais uma vez, sempre presente, sempre conectado com a gente. Juninho, primeira vez aqui com a gente, seja bem-vindo, viu, Juninho? Volte mais vezes, quero ver você mais vezes aqui no Conexão Jovem. Este é o nosso programa, chegando para você mais uma vez. E olha só, já estou aqui com o nosso estudo bíblico para jovens. Como é que eu faço, Luciana, para receber esse presente da Novo Tempo do Conexão? Muito fácil, passe em nosso blog novotempo.com/Conexão Jovem e saiba como adquirir esse presente da TV Novo Tempo. E claro, o nosso sorteio do dia, olha só, você que quer ganhar esse presente aqui, DVD Salmos, lançamento não vou dizer que é lançamento, mas assim, é um produto bem recente da gravadora Novo Tempo, porque eu não vou falar que é lançamento, porque daqui a pouquinho tá saindo outro DVD aí, muito legal, do pastor Daniel Lide, que tá saindo do forno aí da gravadora Novo Tempo. Não deixe de acompanhar esse lançamento, tá bom? Então, retweeta o nosso link agora, que está aparecendo no Twitter, seja o nosso seguidor, @PG Conexão Jovem, e retweeta esse link que está aparecendo agora na sua timeline, que aí você vai, de repente, ganhar esse presente aqui, ó, do Conexão Jovem da TV Novo Tempo, beleza? E, claro, o nosso concurso de fotografia, temos novidades, os nossos amigos do Facebook estão participando, postando foto em nosso mural e temos algumas imagens para mostrar para você hoje. O tema desse mês é inclusão no esporte. Lembrando que na próxima quinta é a final, vamos estar com a nossa comissão de fotografia. Temos a primeira foto, olha só, do Thiago Martins, olha só. Essa é da Romana, na verdade. Desculpa, me atrapalhei aqui. Da Romana e agora da Celiane, olha só. Então, essas são as nossas 3 fotos finalistas. Luciana, como é que eu faço para votar? Muito simples, curta a nossa página, facebook.com/Conexão Jovem Oficial e dá o seu like aí na foto que você mais curtiu, beleza? Esse é o nosso concurso de fotografia. Lembrando que quinta-feira é a final, você não pode ficar fora dessa, ok? E agora, quem está aqui comigo é a Samira Toledo. Tudo bem, Samira? Tudo bom, Luciana. Samira é responsável aqui na TV Novo Tempo pelo recrutamento e seleção. Isso. Não é isso? E De tantos treinamento jovens, e desenvolvimento. Treinamento e desenvolvimento também. É um nome grande, né, É um nome Samira? grande. É porque a responsabilidade é maior também. É verdade. Então você tem essa responsabilidade de recrutar vários jovens. Isso. Sempre passam muitos jovens pela temos muitos jovens na TV, Sim. né? E você tem essa responsabilidade de dizer quem é o mais capacitado e tal. Isso mesmo. O que você leva em consideração assim quando vai recrutar um jovem? Um jovem? A transparência, né? A sinceridade e, é claro, que a técnica para a função, né? É importante avaliar o comportamento e o profissionalismo também. Claro. Agora é o seguinte, Samira, na semana passada nós conversamos tem a necessidade de entrar no mercado de trabalho, como fazer o currículo ideal, como se portar na entrevista, mas aí passamos pela entrevista e fomos contratados. Certo. E agora? Como é que deve ser o próximo passo? Como se portar no primeiro dia de trabalho? Como se relacionar com o chefe? Como é que é esse desafio, essa nova etapa? Bom, a primeira dica, na verdade, para quem inicia numa empresa, é a vestimenta. Como se vestir? A pessoa perguntar primeiro, às vezes o RH mesmo, ele diz para o candidato se ele vai usar uniforme, se ele precisa se vestir de uma maneira mais formal. Se o RH não conversar ou instruir o candidato, é importante que o candidato ele sonde, dê uma olhada ali como que as pessoas se vestem, sempre evitando, mesmo que a empresa seja informal,
roupas justas, decotes, para os homens, camisetas estampadas. É importante que nós tenhamos um pouco de cuidado na maneira de vestir dentro de uma empresa. Esse lance de como se vestir sempre pega. Já tinha pergunta aqui, você já começou respondendo sim. a pergunta de um tuiteiro. Mas a Aline, que é a nossa tuiteira, está perguntando o que é permitido e o que é imperdoável na hora, assim, da entrevista e nas primeiras semanas de trabalho. Assim, para você chegar e já ganhar confiança, o que é imperdoável. Atraso. Atraso? Isso, atraso. O candidato, ele deve, na primeira semana, chegar 15 minutos com antecedência. Pode acontecer de atrasar para bater o ponto, pode acontecer um atraso de ônibus, alguma eventualidade. É importante que se planeje para chegar 15 minutos antes. Bater o ponto 15 minutos antes. O atraso é inadmissível. Nossa, para já ganhar, para ter Credibilidade, e o tal. compromisso. A pessoa que chega atrasada, ela demonstra que não tem compromisso com a empresa. Entendi. Agora, a gente está falando aqui no caso de um jovem que tem, que é o primeiro emprego, ele nunca trabalhou na vida, né? E ele foi aprovado na seleção e tal. Certo. Está na primeira semana de trabalho e provavelmente ele vai estar muito nervoso. Perdido, Perdido. né? Como que deve ser? Tem que ser sincero com o chefe, Sim. chegar e dizer, olha, eu sou nervoso. Isso pega bem? Ele deve primeiro, pode perguntar para o chefe, deve procurar o RH e é importante que converse com os colegas de trabalho, né, de equipe. Olha, eu sou novo, como que faz? Que horas que nós vamos ao refeitório? Como que funciona? Onde eu pego o crachá? É importante porque os colegas estão ali para ajudar mesmo. A equipe faz isso, é o papel da equipe mesmo ajudar o novo candidato. Todo mundo abraça. Aqui na Novo Tempo, o pessoal abraça mesmo. Quem chega passa por uma integração não só pelo endomarketing, mas pelos colegas de trabalho. Então é importante que o candidato não fique envergonhado. Procure as pessoas e diga, olha, eu sou novo, eu não sei como funciona, é melhor do que ficar perdido. Tá, e se essa atrapalhação for na função, na hora de exercer o trabalho? Ele tem que falar mesmo assim pro chefe, dizer, olha, tô pegando ainda o ritmo e tal, ele tem que admitir isso pro chefe? Deve admitir. Na verdade, a empresa, né, o chefe, na verdade, ele vai fazer todo esse procedimento de integração do funcionário. Para que ele não se sinta perdido. Porque é comum a primeira semana o candidato não exercer tecnicamente 100% como os outros. Ele deve passar ali por um aprendizado. Primeiro ele vai ver como funciona. Em algumas funções ele só visualiza, depois ele coloca a mão na massa. Mas se mesmo assim o chefe não tem integrado da maneira que deve, o candidato deve dizer, olha, eu estou perdido, me ajuda, vai com mais calma. Isso não pega mal para ninguém, deve falar. A transparência sempre é bem-vinda, né? Bem-vinda. Tá ok. E a Samira trouxe alguns dados pra gente, algumas dicas de como se portar na primeira semana de trabalho. Vamos ver a primeira dica aí? Olha só, pontualidade é ponto de honra, olha só. Roupas discretas, já falamos aqui. Nunca se esqueça de que a primeira impressão é a que fica. E porta aberta não significa entre. Isso acontece, né? Porque às vezes o pessoal, primeiros dias de trabalho, precisa ir até o RH, precisa ir à contabilidade, vê a porta aberta, entra sem pedir licença. Então, viu a porta aberta, aguarde. Se a pessoa não visualizou ainda, peça licença. Se visualizou, peça licença da mesma forma. Isso é educação e é bem-vindo numa empresa, né? Sempre é bem-vindo. Agora, volta a nossa tela rapidinho, só para eu ver aí o penúltimo item que me chamou a atenção. O mesmo, pode voltar o mesmo. Nunca se esqueça de que a primeira impressão é a que fica. Sim. Isso é verdade? É verdade, isso? é verdade. Olha, já aconteceu de num recrutamento a pessoa soltar uma piada, né, de mau gosto. E, tecnicamente, era um bom candidato. Mas a impressão ficou péssima, porque foi uma brincadeira na hora errada. Então, cuidado com as piadas, cuidado com a maneira de se portar, os comentários, falar mal da empresa anterior, se no caso não for o primeiro emprego, ou se tem parentes na empresa, começar a falar sobre a vida pessoal do parente. Muito cuidado, é importante ser profissional, tentar falar menos e trabalhar mais. E trabalhar mais, perguntar mais. Tá ok, então temos mais algumas dicas, mostra aí pra gente. Samira trouxe aqui, ó. Pare a porta, isso falando sobre não entrar de vez, né? Sempre pare a porta, sorria, peça licença, ao ser autorizado, entre. Ao conversar, olhe nos olhos. Exatamente. E aprenda a ouvir. Olha, esse lance de olhar nos olhos, eu acho que não é só em questão de trabalho, não. Acho que está dentro de todas as relações, né? Uma pessoa que não consegue olhar dentro do olho já tá... Então, porque na verdade, o RH,
até ajuda muito, e aqui nós temos uma função de ajudar o candidato até no dia a dia. Nós utilizamos a neurolinguística, então os olhos, eles dizem tudo, não só o comportamento corporal, mas também os olhos. Se a pessoa não te olha de forma assertiva, se ela não está ali prestando atenção, pode dizer, olha, não está nem ligando porque eu estou falando. Então, olhe nos olhos, ouça, se você não entendeu, pergunte, né? Preste atenção, é importante isso, porque são tantas informações, é crachá, é cartão ponto, é refeitório, e você se sente perdido. Então, fora atividade que vai ter que fora desenvolver, atividade, né, então é que é o principal. importante, pare, ouça, se não entendeu, pergunte. Ok. É importante. Agora, Samira, segura aí um pouquinho, que hoje estamos conversando sobre, já que estamos no mês do Dia do Trabalho, estamos conversando hoje sobre o primeiro emprego, como se portar e tal. E agora você vai ver uma matéria muito legal de jovens que trabalham com a enfermagem. Você vai ver como é o dia a dia desse pessoal aí que trabalha na rua, visitando famílias, visitando idosos, jovens. Olha só que legal, confira. Enfermagem é cuidar, né? Cuidar dessas pessoas que precisam de orientação, que precisam de apoio, né? Então, muitas vezes eles vêm com a pressão alta, mas porque não estão num dia muito bacana. E aí conversam com a gente um pouquinho, isso acaba mudando, eles saem mais felizes e com a pressão boa, né? Então, esse é o nosso trabalho, cuidar da alma da pessoa, cuidar do físico da pessoa. Parei de fumar, parei de beber, que eu bebia também. E mais com o negócio do fumo, eu parei mais com o negócio de ajuda, né? Porque às vezes eu estava pensando que aquilo ia ser ruim para mim, e para mim foi bom, graças a Deus. A gente trabalha numa unidade básica de saúde que é da Prefeitura de São Paulo, numa parceria com a Igreja Adventista, mais especificamente com o UNASP, que é o Centro Universitário Adventista de São Paulo, né? Essa parceria começou há alguns anos e a unidade funciona mais ou menos como a porta de entrada do SUS, do Sistema Único de Saúde. As pessoas procuram para consultas ambulatoriais com o médico da família, que no caso eu sou um deles, com foco muito em medicina preventiva e também algumas áreas muito específicas, como a área de pré-natal, das gestantes, doenças crônicas, hipertensão, diabetes, doenças comuns no Brasil como a tuberculose, vacinação e também com o foco social. Mas para mim não tem dinheiro que paga, viu? Depois que eu passei a conviver com a assistência delas, muitas coisas em mim melhorou. Eu estava numa situação muito terrível, eu estava entrando numa depressão profunda praticamente. Eu via mais deitada, me jogava no sofá ali, ninguém me via aqui pelo lado de fora. Sempre está ajudando, né? Sempre dá um apoio a gente. A gente, às vezes, está passando por muita dificuldade, né? Doença em casa, a gente... Essa aqui mesmo, sempre, há uns tempos atrás, aí eu estava todo dia lá. Hoje, graças a Deus, eu estou bem, né? Mas eu entrei em depressão, um problema de hernia de disco, foi assim... Elas tiveram muita paciência comigo, me ajudaram muito. Eu acredito que é um diferencial o fato de cuidar da alma da pessoa, né? Então, muitas vezes a gente fala, olha, vai para a igreja que você frequenta, independente de qual seja, porque eu acredito que um dos remédios é a confiança em Deus, né? Então, quando você confia em Deus, acredita que existe um Deus que cuida de você e se preocupa com você, você se sente melhor, se sente mais confiante, se sente mais confortável, né? Que mesmo que a medicina, que algo aqui nesse mundo falhe, Deus, ele nunca vai falhar. Eu sinto muito, elas são muito agradáveis pra gente e atenciosa. Fala pra gente não comer muito sal, comida de fritura. Tem muita cautela com a comida e com a gente também, para andar, para passear, para fazer exercício.
Ela é muito cuidadosa com a gente, é igual o filho da gente.